Fala pessoal, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão no ar, agora na TV Diário, no YouTube do Jogada e também na Rádio Verdinha para você acompanhar, ficar bem ciente do que vem acontecendo no Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará que nesta semana foi eliminado na Copa do Nordeste, na semifinal para o Bahia, e nós vamos trazer detalhes da partida, como é que fica o panorama para o técnico Léo Condé, lições da decisão e o foco total no Campeonato Brasileiro. Como que o Ceará vai lidar agora apenas com essas competições, apenas com esta competição no singular até o final de 2025. E para contar essa história aqui no Jogada do Vozão, hoje eu tô trazendo dois caras que dão bailes em locais distintos, né? Alexandre Mota no Jogada Primeiro Tempo, sempre abrilhantando também no Jogada Segundo Tempo, hoje nos dando a honra de dar seu passe aqui no Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer, viu, Samuel? Prazer também para o nosso outro convidado, que eu vou deixar você apresentar. Sim. Prazer imenso para a Nação Alvinegra, que está acompanhando a gente aqui em mais um podcast, em mais um episódio. Muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente papear. É evidente, né? Agora a gente sabe qual é o foco do Ceará até o fim da temporada. Muitos objetivos ainda estão traçados por aí. E a gente tem muita coisa para conversar aqui. Um prazer ter sido convidado por você. Legal demais. E junto com Alexandre Mota e comigo está ele, o Conde Vlad, que tem sempre a sua opinião balizada também aqui nos microfones da Rádio Verdinha, da TV Diário, dando seu baile também no Jogada Terceiro Tempo, junto com Valber Freitas e Breno Rebouças. Vlad, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Jogada do Vozão. Prazer estar contigo, com o Alexandre e com a Nação Alvinegra. Muita coisa para a gente debater nesse foco único agora do Vozão na Série A e debater por que o Vozão deixou a Copa do Nordeste, né? E falando desta competição, né, que tem um carinho do torcedor cearense, Sim. né? Desde 2019 a gente tinha ali times cearenses brigando por um título na grande final e agora em 2025, infelizmente, tanto Fortaleza como o Ceará não estão mais nesta disputa. O Bahia vai disputar vaga com Confiança. Disputar vaga não, né? Disputar o título, né? É. Até porque o Bahia A quer vaga de primeiro lugar, de né? primeiro lugar. Exatamente, O Bahia- Alexandre, porque o o Bahia Bahia tem quantos? Tem 4 títulos, o Vitória tem 4, então se o Bahia for campeão, ele vai se tornar o maior campeão da Copa do Nordeste. Vozão que perdeu a chance de ser tetra da Copa do Exato. Nordeste, né, Samuel? O Confiança que não tem nenhum título ainda da competição, né? Nunca A tinha primeira a ver vez, né, que chega o na time final, do né? Sergipe chega na decisão. Né? Uhum. A gente fica aí na torcida, né? Vou até perguntar E pra é, vocês e é um se time depois... interessante, Ah. muito bem montado, que deu muito trabalho ao Ceará na Copa do Brasil. Exatamente. Se a gente lembrar, foi E na para as Copa do Nordeste penalidades também. máximas. Né? Na Copa do Nordeste, o Ceará empatou aqui com o Confiança, jogando dentro de casa. Foi 1-1 aqui na Arena Castelão. Na Copa do Brasil teve um empate. 2-2. O Confiança Os dois fez jogos, não foi? 2-0 no Ceará na Copa do Brasil. Isso, na Copa do o Ceará Brasil. foi Copa do buscar Nordeste um é esse empate. teu placar. Foi aí. 1-1, né? O Isso. Ceará foi buscar um empate em 2-2 no segundo tempo na raça e venceu nas penalidades com o Bruno Ferreira realmente brilhando, né? Que o torcedor imaginava que contra o Bahia poderia ter penalidade de Bruno Ferreira ir lá, só que infelizmente nos acréscimos o Alvinegro tomou Você um gol sabe do quem Bahia. tá Foi lá no por muito Confiança pouco. também? Quem? O Valdo. Ah, o zagueiro? Zagueiro Valdo, ele veio do futebol japonês, voltou, tá no Confiança. Inclusive, na Série C do Campeonato Brasileiro, Confiança venceu o Floresta, gol dele. Ele que foi revelado no Confiança. Ele Sim. fez um gol e o gol da vitória contra o Floresta. Os dois times são ali lutando, né, para conquistar a vaga no mata-mata da Série C. O Floresta, que é outro representante da gente cearense. Então, é um detalhe curioso, né? Porque meio que o Confiança tem um pouco de história com o Ceará, né? Tem. Já que diversos jogadores saíram ali da equipe do Confiança e foram direto para o Ceará. Valdo, Richardson e Everson. né? Trio aí. Três, verdade. E mais recentemente teve outro jogador também que saiu do Confiança. O atacante lá, né? O Ian Lucas. Lucas Rian. macho. Lucas Ian. É, Lucas Rian. Exatamente. Ian Lucas, o Lucas Ian. Que também não fez muita saudade. Não, aqui, esse aí não muita deixou saudade, mas né? os outros, né, conseguiram aí realmente, o Ceará conseguiu garimpar bons valores. A gente está falando tudo isso porque temos a decisão, Confiança e Bahia, e todos nós sabemos, né, que o Bahia é o grande favorito agora, porque está na finalíssima, já tem título, Confiança não tem ainda, né, nenhum título regional, chegou na decisão, e poderia ser o Ceará. Sim. Tudo isso é para dizer que nós lamentamos porque o Ceará não avançou, porque, né, Vlad, pelo peso era quase uma final antecipada, né? Era. Pelo peso das duas equipes. Por mais que você tem que respeitar os outros clubes, né? Confiança, CSA, que estavam ali naquela perna da Copa do Nordeste,
Bahia e Ceará, o confronto de mais peso e que realmente o vencedor... Eu gostei da perna da Copa do É Nordeste. diferenciado, né? seria ali realmente o favorito a ganhar o título. Infelizmente, o Ceará não conseguiu passar pelo Bahia. Vamos tentar explicar um pouco Até por porque que isso não aconteceu. era uma chave mais fácil, né? Quando a gente olha para o lado, as duas chaves, né, da Copa do Nordeste, você tinha de um lado o Vitória ficando por lá como único representante da primeira divisão. E uma coisa que eu já lamento de antemão, antes de falar do jogo contra o Bahia, é o fato do Ceará não estar lá. Porque quando a gente olhou ali para o grupo do Ceará na Copa do Nordeste, a expectativa é que fosse, né? O Ceará ficasse pelo menos ali, em primeiro ou segundo, né? Sim. E o Ceará acabou derrapando, O né? Ceará foi o terceiro. Exatamente. E aí ele acabou se colocando nessa condição de ficar do outro lado da chave, de fazer 2 jogos seguidos fora de casa, porque antes de chegar para o Bahia, também teve o duelo dificílimo contra o Sport, Foi. né? Foi nos pênaltis, e o Ceará poderia ter tido um caminho mais fácil. O caminho daquela perna da chave era Sport, Ceará, Bahia e Fortaleza. Olha o peso, né, do quarteto que estava lá. Na outra chave era Vitória e Confiança, que o Confiança venceu no Barradão, e CSA e Ferroviário, que o CSA passou. Ou seja, você tinha uma Ele chave poderia muito facilmente desequilibrada. ter trocado com Confiança, por exemplo, né? Se Sim. ele fica à frente, porque o Confiança foi esse time, né? Que fica à frente do Ceará dentro ainda da fase de grupos. E, como o Vlad pontuou, já haviam até se encontrado anteriormente na Copa do Brasil. Mas aí são lamentações por lamentações. Fato é que o time não atingiu a decisão, atinge sua meta estratégica, né? Era tentar chegar pelo menos ali às semifinais. Esse objetivo foi alcançado, apesar da gente saber que ficou um pouquinho, né? Ficou quase, ficou muito próximo de estar realmente lutando pela taça. Foi por muito pouco, né, Alexandre? E até trazendo um pouco de detalhe aqui, eu tava pesquisando aqui sobre o Valdo, né? Ele tem 33 anos e até pouco tempo muita gente falava, né? O Valdo lá no Japão, porque os times cearenses como um todo têm a tradição de sempre repatriar alguns jogadores que já passaram por aqui, né? O vovô já teve aí o Thiago Panhussá, por exemplo, um zagueiro que estava jogando no futebol asiático, e muita gente imaginava que o Valdo poderia fazer o mesmo processo, assim como foi o Thiago Panhussá, o Richardson, o Saulo Mineiro, por exemplo, né? São vários E exemplos. todos no mercado asiático. O Vina que voltou agora. O Vina também que estava no futebol da Arábia Saudita, né? Então o Ceará e os times daqui como um Saulo todo Mineiro. tem esse carinho a mais, né, de querer trazer esses jogadores. E o Valdo é justamente esse jogador, né, que poderia novamente figurar aqui na zaga do Vozão. O Alexandre tá começando a rir aqui, mas porque eu queria trazer que o Valdo... É porque tu falou do Saulo e ele falou repetiu de novo, né? Teve um delay ali. Teve um delay, vamos delay. O Valdo, o nome na verdade dele é André Valdo. Acho que ele poderia até utilizar esse nome aqui, André Valdo. Não ia ficar Cara, legal para que narradores. Na transmissão a gente não ia narradores, na gostar muito. transmissão, O na hora cabra que tu com fosse falar o nome 33 dele, tu ia anos. dar um trava-língua aí. 33 anos, últimos anos de Aí carreira. o cabra quer mudar o nome dele Vou mudar agora. de nome, Fingir realmente. que é outro jogador, né? Se Ele fosse tem, igual o ele tem um Potiguar, irmão, né? Ah, é? Não tem um zagueiro que é irmão do Valdo? Vamos Pode pesquisar, ter. vamos pesquisar. Pode Tem ter aí, sim. né, Eu um acho que ele é zagueiro jogador de irmão do futebol, Valdo, pô. Mas começou muito aleatório aqui o jogador. ele é irmão- do Bolsonaro. Ele De é um irmão zagueiro. do Anderson Jesus. Tá vendo? Onde é que ele tá jogando? Nunca ouvi falar. Que é O Anderson isso, Jesus, cara? o Anderson Jesus, que é irmão do Valdo, ele é natural lá de Sergipe também, ele tem 30 anos, é 3 anos mais novo que o Valdo. E ele atuou aqui no Bahia, no Tá Confiança, vendo? no Atlético Mineiro. É, Tava rapaz. jogando no Vizela lá de Portugal, né? Olha aí, ó. A gente não conhece tanto assim, né? Mas tava recentemente lá no Havaí. Aliás, esse ano ele tá no Havaí. Só que ele não atuou. Ainda não atuou na temporada, né? Tava jogando no CRB antes. Que jogada do Bolsão aleatório esse nosso. Vamos torcer aí sucesso pro Ah, Anderson Jesus. Mas Um vamos seguindo abraço aqui. pro Valdo e pro Anderson Abraço Jesus. pro Isso, Valdo. Toda a família de Sergipe aí. Acompanhei muito o Valdo lá na cobertura do Vozão. A família toda de Sergipe acompanhando o jogada do Vozão, que é aleatório também. Então é isso, agora falando da Copa do Nordeste, porque o Ceará enfrentou o Bahia e acabou ficando pela semifinal da competição regional. Ficou adiado a possibilidade de conquistar o tetracampeonato da Copa do Nordeste. E aí eu pergunto pra vocês, né? A visão da avaliação de vocês nessa partida que aconteceu lá em Salvador, foi justo o resultado com o Bahia passando pra grande final da competição? Olha, Samuel, eu acho que o Ceará poderia realmente ter levado a partida para os pênaltis. E eu acho que nos pênaltis teria uma grande chance. Eu acho que o Bruno Ferreira é um goleiraço nesse tipo de situação.
E tem um goleiro, ele é melhor do que o goleiro do Bahia, o Ronaldo, nesse tipo de jogo. Então o Ceará, acho que ele se apegou muito a isso, né? O primeiro tempo do Ceará foi muito pragmático, realmente muito cauteloso, não conseguiu criar nada. No segundo tempo, quando saiu um pouco mais, também não levou perigo ao Ronaldo. Então, eu acho que o Ceará especulou uma cobrança de pênalti que não veio, né? Correu riscos, né? E o gol, uma falha clara, né, do Nicolas, né? Uma falha de marcação e que não pode acontecer de um time que estava muito concentrado defensivamente. A gente pode, entre aspas, cutucar, dizer que o Ceará não criou nada, mas defensivamente o Ceará sempre se defende muito bem, né? Um time muito concentrado quando está com aquela linha de 4 muito bem armada, os volantes também. Faltou a peça Nicolas, tá na mesma rotação dos caras. O tanto de bola que o William Machado cortou, que o Marlon cortou, que o Fabiano cortou, até o Rafael Ramos fez um bom jogo. Aí tá na reta final, o Bahia tentando ali no chuveirinho, a zaga do Ceará tirando todas, na hora do cruzamento, o Nicolas cometeu a falha que foi fatal. Então o resultado foi justo, porque o Bahia criou mais. Né? O Bruno Ferreira fez 3 defesas muito importantes. Né? Faltou o Ceará criar alguma coisa lá na frente. Então, se o Ceará fosse para as penalidades, teria uma chance, mas infelizmente acabou que o Nicolas cometeu a falha que custou a classificação para o Vozão. Né? É muito difícil, né, a gente falar de justiça nesse esporte. O esporte do futebol, ele é muito detalhista, ele não é nada simples, ele é muito complexo, muitos fatores explicam muita coisa e às vezes um só fator sintetiza tudo. Então, não consigo apontar isso. O que eu consigo dizer, Samuel, é que 48 minutos do segundo tempo, o Bahia criou mais, mas não teve aquela chance claríssima. E o Ceará tinha equilibrado as ações no segundo tempo, não dá para sofrer esse gol. O que eu consigo apontar é isso. O roteiro é cruel demais, é um desfecho terrível para um time que lutou muito. Dentro da sua proposta de jogo, e a proposta de jogo do Ceará era defensiva, como o Vlad está pontuando, todo mundo aí foi muito bem. Fabiano foi um dos melhores em campo, partidaço do lateral do Ceará. Acho que o Marlon e o William Machado também, muita importância ali, o Marlon, que às vezes é contestado, fez uma partida muito segura. Dieguinho foi muito bem também. Faltou competência mais ofensiva, né? É um time que produziu pouco, criou poucas oportunidades e para funcionar precisava ser muito efetivo, muita eficiência e acabou que não acumulou isso, né? O primeiro tempo muito abaixo, o segundo tempo de equilíbrio. Então, para mim, pelo roteiro que o jogo desenhou, o caminho mais natural era, de fato, nós falarmos da disputa de pênaltis. Era esse o objetivo, talvez, e acho até que olhando para a forma com que o Ceará encarou o jogo, parece ser realmente a estratégia alvinegra. Tentar resistir, explorar os erros do adversário, não conseguindo marcar, também não vai ser vazado. É muito difícil a gente falar de um Ceará que perca por mais de 2 gols. O Ceará ele é muito competitivo, né? Eu até costumo falar ao longo da semana, nos programas esportivos, que eu acho o Ceará um dos times mais chatos do Brasil. É chato enfrentar o Ceará. O Ceará, se a gente for olhar para uma pelada, assim, né? E todo mundo tem sua característica, Vlad é goleiro, né? Você é lateral, que eu sei. Sempre tem naquela pelada aquele cara que é muito forte fisicamente. Sim. Ele não é o melhor tecnicamente, mas ele enche o saco se ele for marcar você, ó. Seria Ele tipo não deixa Luiz você Noronha. jogar. Ele não... aí é o nível técnico baixo, né? A gente tá falando de alguém do... de qualidade. É, né? elite, né? Entendi. Então alguém que não deixa o cara jogar, né? Que trava o jogo, tira um pouco do brilho da partida, mas ao mesmo tempo conduz o jogo para o seu objetivo. Ceará é isso. Foi assim contra vários times que são melhores do que ele tecnicamente, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. E tentou ser assim também diante do Bahia, que a gente sabe tem um poderio muito forte, né, em termos técnicos. É um time que está no G4 da Série A do Campeonato tá fazendo um Brasileiro. ótimo Olha o campeonato. meu campo dos caras. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Jean Lucas está na pré-lista do Carlo Ancelotti. Sim. Alguém sendo visado para a seleção brasileira. Então, tecnicamente é esse time. Mas o jogo não demonstrou esse Bahia super superior. Na verdade, o Bahia não conseguiu dominar as ações do jogo. Teve mais oportunidades que o Ceará, é verdade, atacou mais. Mas a condução seria, para mim, a disputa de pênaltis, o caminho mais natural. O que acontece, né? E até parafraseando nosso João Bandeira, né? O Ceará, através de um gargalo dentro do seu elenco, perdeu a chance de fazer história, chegar na decisão. O gargalo é a lateral esquerda. O torcedor alvinegro que está acompanhando a gente, ele sabe. A lateral esquerda tem sido uma cobrança constante.
Acho que há muito tempo. Quando o Nicolas chega, ele já chega sob desconfiança, né? Ele estava no banco do América. E aí, ao longo da temporada, ficou evidente que ele não briga com o Matheus Bahia. Ele não toma a vaga do Matheus Bahia. Há uma disparidade técnica ali. Então, toda vida que ele joga é quando o Matheus Bahia não está à disposição. Inclusive, nesse jogo. Se a gente parar para pensar, ele é o lateral esquerdo imediato, ele é o substituto imediato, o Matheus Bahia não está à disposição e quem entra é o Rafael. Ou seja, até para o Condé seria mais adequado ter o Rafael Ramos. E foi um embate que ele travou ali, ele contra o Ademir, né? Não à toa ele até sentiu. O Rafael Ramos fez uma ótima partida. Foi. Aí ele sentiu ali, você vê que ele sente ali ele tem uma cãibra, né? Uma distensão. E tem que sair. Talvez se ele não sentisse, ele continuava. O Nicolas nem seria utilizado. Então a gente fala ali de ele ser a terceira opção e as circunstâncias fizeram com que ele estivesse no jogo. Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade, né? Porque a gente está falando com uma grande gama de torcedores, a gente está falando de um grande objetivo e de uma disputa que poderia acarretar em um título, né? E título é história, título é eterno, se consolida por ali. Mas o esporte é coletivo, né? É futebol, então são muitas decisões. Mas não dá pra gente não falar que a eliminação do Ceará passa pelo Nicolas. Porque o lance é em cima dele. E até um lance muito esquisito. Eu acho que a tomada de decisão foi equivocada do jogador, né? Antes desse jogo, Vlad, ele tinha ido bem. Jogo anterior, em que ele também foi acionado. Não dá para eu falar aqui que o Nicolas não foi bem, acho que ele fez uma partida regular. Mas o recorte dele da temporada é um recorte abaixo. Ele não está no nível do time titular do Ceará. E aí vai para esse compromisso um momento de desatenção que não pode acontecer. Cruzamento do Everton Ribeiro, ele está vendo a bola. Eu acho que o Nicolas tentou sair do meio, porque ele achou que a bola podia bater nele e entrar. E ele não teve fazer o gol contra. E não teve atenção para saber que tinha alguém próximo a ele. O Thiago tinha entrado no segundo tempo, foi lá, escorou 1-0 Bahia e acabou o jogo. Então, é uma eliminação que, infelizmente, passa muito pelo caráter individual. E até o Daniel Farias, acompanhando a jogada do primeiro tempo, que eu tô ligado, né? Ele até fez o gesto, né? Faltou a olhada assim, de lado do Nicolas, né? O Daniel Farias, ele fez questão de fazer o gesto. Se Daniel Farias teria essa perspicácia? Daniel faria ou não faria? Eu acho que ele não faria. Não faria. Eu acho que ele também deixaria passar. Jogou ali, né? Jogou pro outro ali. Então, pois é. Mas falando aqui, continuando sobre o lado esquerdo, o Ceará realmente tem um problema naquele lado? Vocês acham que nesta janela de transferência que vai até o dia 3 de setembro, o Vovô poderia dar uma brecha para trazer um outro jogador, para fazer pelo menos uma disputa mais equivalente com o Matheus Bahia na lateral esquerda do Vozão? Eu acho que sim, Samuel. Por quê? Quando você improvisa um jogador na posição, você está dando um sinal claro. Né? Porque se o Condé confiasse plenamente no Nicolas, ele teria sido titular contra o Bahia. E é a segunda vez contra o Bahia que ele usa o Rafael Ramos naquele lado. A gente até, eu estava vendo o roteiro aqui, 3 jogos no ano, 3 derrotas para o Bahia, passa muito por essa situação de você não ter o Matheus Bahia ali, porque o próprio Bahia, ele se aproveitou de criar muito pelo aquele setor, porque o Matheus Bahia é titular absoluto do Ceará e não pode jogar contra o Bahia, é sempre muito complicado, né? E o Ceará precisa ir atrás do lateral esquerdo. Ele precisa ir atrás. Claro que a gente sabe que o mercado é um mercado difícil para contratação, mas o Alexandre falou uma coisa certa. A disparidade é muito grande, cara, entre o Matheus Bahia e o Nicolas. Então o Ceará precisa ir atrás de um jogador como esse no mercado, porque vai que você tem um jogo muito decisivo da Série A, você vai correr o risco de novo, com todo respeito ao Nicolas, ele tem família, ele é um profissional, mas a gente está falando aqui, né, do desempenho dele em campo, que não que está abaixo dos companheiros. Então, precisa sim contratar um lateral esquerdo. Nesse jogo específico, eu acho até que, não necessariamente porque o Matheus Bahia não estava, né? Porque o Matheus Bahia também tem suas fragilidades defensivas. Sim. Talvez o Rafael Ramos seja até uma opção mais consistente na defesa que o próprio Matheus Bahia. Mas nesse jogo específico, a ausência do Eric Pulga, que também é um titular do Bahia, né? Condicionou muito o Bahia a jogar pelo lado direito. E aí há esse embate, né? O Ademir produz muito volume de jogo, busca muito 1 contra 1, velocidade e tal. E aí ficou nesse embate com o Rafael Ramos, né? O Rafael Ramos acabou se machucando. Sobre a busca por um lateral. A missão é muito complexa, né? Porque o Ceará não tem muito investimento, a gente sabe disso. E aí você precisa gastar
não podendo fazer muitas loucuras, gastar pouco, ser muito assertivo e nem tem chance de trazer alguém que não encaixe, porque se não encaixa, você não tem outra chance de, vamos resolver aqui com outro nome. A janela também está fechando. Mas desde o início da temporada, o desafio do Ceará era ter um elenco equilibrado. E o que é um elenco equilibrado? É ter peças titulares que sejam consistentes, dê liga, o time funcione, e quando uma dessas peças não funcionar, ter alguém no banco que resolva, né? Então, se a gente parar para pensar, goleiro, o Ceará tem 3 goleiros. Todos já foram utilizados em algum momento. Richard, Bruno Ferreira e Fernando Miguel. Não vou nem colocar o Kehler. Sim. Esse trio dá conta do recado. Zagueiros, né? Era Marlon e William Machado. O torcedor cobrava muito o Marcos Vitor. E a gente sabe, hoje o Ceará tem 3 nomes que dá para confiar. Lateral direita, Rafael Ramos ou Fabiano. Fabiano é melhor, mas quando o Rafael precisou, ele deu conta do recado. Sim. Aí lá no meio-campo, né, você vai divergir. Hoje o Fernando Sobral e o Mugni estão abaixo, mas em boa parte do ano eles eram titulares. Então, Lourenço, você tem outras opções. Lá na frente, aí começa o problema, né? Poxa, o lado direito é o Galeano, quem entra quando o Galeano não tá? O lado esquerdo é o Pedro Henrique. Só que agora o Ceará trouxe jogadores, né? Paulo Baia e Rodriguinho. Então, quais são as 2 carências que faltam? Centroavante, se não tem Pedro Raul, quem joga? Sim. Não há esse nome no elenco do Ceará. Você vai dizer para mim que é Ailon, ele não tem o mesmo nível. Você vai falar que é Guilherme, é alguém que está na base. Não dá para jogar responsabilidade nele assim. E o outro jogador, o outro gargalo é a lateral esquerda. Sim. Poxa, quem é quando o Matheus Baia não tá? Nicolas. Todos os outros setores a gente viu que há no banco, né, alguém que tem um status similar. O Nicolas, ele tem uma disparidade maior. Então, se o clube pudesse fazer mais um investimento, eu buscaria sim. Sei que o Ceará já sinalizou que não iria fazer, mas às vezes os planos mudam, né? O Ceará sinalizou que não ia buscar um meia, mas trouxe o Vina. Sim. O Rômulo saiu. Então, eventualmente, as coisas podem mudar. As coisas podem acontecer. É fácil achar outro lateral de qualidade? Eu acho que não. Acho que é um problema crônico do futebol moderno. Não acho que todos os times possuem laterais bons. Muitos times por aí não têm esse tipo de jogador, né? Muito time de mais status e mais receita não tem um bom lateral. Isso é um problema mundial. Só que aí é possível encontrar um lateral que seja mais próximo ao Matheus Baía? Aí eu acho que é. É possível encontrar alguém que seja de um nível maior que o Nicolas? Eu também acho que é. Então se eu fosse membro do departamento de futebol hoje, avaliando as receitas, eu ponderaria isso. Eu falaria, poxa, é melhor a gente buscar um outro lateral. Vai encerrar o ano com 3? É uma possibilidade, né? E eventualmente o jogador vai poder jogar ou não, mas você ter um jogador de mais nível e mais próximo do titular. Pois é, o Ceará, para essa busca na janela de transferências, a gente já trouxe aqui várias vezes, a prioridade era reforçar o meio de campo e o ataque, né? Só que tem esse problema, esse gargalo na lateral esquerda. O Matheus Baía não é a primeira vez que ele desfalca o Ceará, já foram 3 jogos contra o Bahia, por exemplo, que ele não pôde enfrentar o Esquadrão Tricolor, resta mais um jogo que é pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, tá? Mas para além disso, né, o Matheus Baía ele se lesionou contra o Palmeiras, ele ficou desfalcando o Ceará por umas 3 partidas seguintes. E aí o Léo Condé teve que quebrar a cabeça, colocar o Nicolas, colocar o Rafael Ramos improvisado, e até mesmo o William Machado é uma opção, mas de alguma forma ele vai ter que fazer um bem bolado ali para poder dar certo no Ceará. O Nicolas, além de ter a questão da torcida, que este jogo contra o Bahia foi latente e que deve acontecer nos próximos jogos, a pressão ainda maior quando ele pegar na bola, mesma coisa que acontece com o Marlon, por exemplo. O Marlon, ele, quando você vai para o jogo na Arena Castelão, você vê a torcida com menos paciência. O frisson muda, exatamente, né? Com camisa 3 do vovô. E com o Nicolas, a tendência é que isso aconteça novamente. E ele sempre entra no segundo tempo, porque, enfim, o lateral é o que sofre aquele rojão, né? De ter que ir e voltar para defender. E aí o Matheus Baía vem sofrendo com essa carga muscular. Mas são questões que o departamento de futebol deve avaliar, até porque, com o próprio Matheus Baía, o vovô vinha sofrendo naquele lado esquerdo. Os gols que sofreu contra Corinthians, contra Mirassol, contra Flamengo, era o Matheus Baía que estava naquele lado do campo. E mesmo assim o time teve deficiências. Teve problemas que o técnico Léo Condé até falou depois, em coletivas, que precisava corrigir, precisava melhorar. Mas ele não fez mexidas para poder ter essa mudança. A mudança que ele fez foi no meio de campo, né? A gente viu ali alguns pontos que nós vamos entrar agora na discussão. Se isso, de alguma forma, pode ser um panorama de um novo Ceará. Contra o Palmeiras, ele deu a entender que poderia, a partir dali, a jogar com 4 jogadores no meio de campo.
O time do Ceará entrou ali com Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni naquela partida em específico. Só que no decorrer dos outros jogos, ele fez outras variações. O Lourenço começava, depois o Lucas Mugni. Mas aí, pegando esse gancho, queria saber de vocês. Essa estratégia do Léo Condé, né? A gente pode dizer que ele não está sendo mais pragmático, porque você podia colocar, apostar como é que seria a escalação do Ceará. Eu, pelo menos, cansei de ganhar aqui do Breno das apostas da provável escalação do Ceará. E aí, a gente vê um Léo Condé que muda drasticamente em algumas partidas. São 3, 4 mudanças de um jogo para o outro. E o Ceará que se encaixa. Os jogadores entendem bem o que o treinador vem passando. É uma estratégia boa ou vocês preferem um Léo Condé mais pragmático? Como é que vocês avaliam essa mudança de postura do Léo Condé na escalação do vovô? Olha, Samuel, eu acho que essa mudança, ela surgiu a partir daquelas 3 derrotas seguidas, né? E aquele jogo com o Mirassol foi ali o ponto realmente de ruptura de uma formação que Sim. os clubes já sabiam de qual e os treinadores tinham facilidade para marcar. Então, o que o Condé pensou? Eu não posso continuar com o Ceará tão previsível assim. Eu vou ter que mudar o time taticamente e usar as peças que eu tenho. Eu posso até não ter as peças ideais, as peças que eu quero, os reforços ainda, mas eu tenho que mudar alguma coisa. E ele mudou, e contra o Cruzeiro, o time jogou no 4-1-4-1, jogou muito bem com o Richardson lá. Encaixou bem demais. Contra o Flamengo também jogou muito bem, né, no 4-1-4-1, fez uma ótima partida. Contra o Palmeiras, com esses 4 aí no meio, eu acho que já não funcionou. Porque o Mugni caía um pouco pela esquerda, ele não tinha velocidade para isso. Sim. Né? O Galeno ficava ali disparando pela direita, o Pedro Raul centralizado no meio, e o Mugni não dava velocidade ao time. Então, o primeiro tempo foi muito complicado para o Ceará. Na segunda etapa já melhorou um pouco quando ele mudou. Eu acho que essa formação com 4 no meio e 2 atacantes, só se ele pensar na utilização do Vina, porque o Vina joga muito como segundo atacante. Sim. Em algum momento do campeonato ele pode fazer isso. Mas ele tem que jogar com os 2 pontas, cara. Ele tem que jogar com o Galeno na direita e alguém na esquerda e o Pedro Raul centralizado. O Ceará funciona muito bem assim. É por isso que o Bahia veio, por isso que o Rodriguinho veio, para ele ter opções além do Pedro Henrique e além do Wailon. O Alexandre falou do Wailon. O Wailon é um jogador voluntarioso, finaliza bem, mas ele não tem essa velocidade, essa dinâmica para jogar na ponta. Mas também de centroavante ele não funciona. Então, são jogos específicos que o Wailon vai poder jogar, né? Que ele recompõe um pouco mais, quando você não precisar de tanta velocidade. Aí ele dá para jogar ali na ponta esquerda. Mas eu acho que o Condé tem que utilizar o elenco e ele está sabendo utilizar. Contra o Bahia, eu entendo que ele poupou o Richardson do time. Eu acho que havia um desgaste muito claro do Richardson, talvez pensando no jogo com o Grêmio. Por isso que ele poupou. Mas ele tá... E o Lourenço também, eu tenho certeza que o Lourenço estava muito desgastado, por isso que ele colocou o Mugni. Mas ele tem que fazer isso. Né? Eu acho que há um desgaste e ele tem que ter opções de táticas. Ele está muito certo em ter essas variações, em tentar, de acordo com o adversário, tentar mudar um pouco a característica do time. Sabe o que eu gosto desse momento atual? Condé é pragmático. Esse é o discurso, esse é a característica do treinador. E aí o Ceará vai para a pausa do Mundial de Clubes sendo pragmático. Tem aquele jogo contra o Sampaio, né? Volta daquilo, e aí a gente fala de um Ceará que volta depois da pausa sendo menos pragmático. Então acho que o Ceará utilizou muito bem aquele período. Eu lembro muito da coletiva pós-retorno do Condé, e ele falou, utilizei esse momento para testar outras formações, testar outros jogadores. Ele falou exatamente isso. Ele é um cara muito consciente. O Condé é muito consciente, o Condé é muito lúcido, as coletivas são muito equilibradas, e ele falou exatamente o que ele fez. O que você fez, Condé? Eu testei outras variações do Ceará. E depois a gente viu as variações em campo. Com 4 no meio campo, sem um camisa 10 e com outro volante. Em alguns momentos, com gente ponderando, pode ser 3 zagueiros, vai que ele coloca um outro zagueiro. Então, o Ceará ampliou seu leque. O que eu acho que é mais interessante, né? O que é mais importante também ser ressaltado? Tudo isso acontece ainda sem os reforços. E para mim esse é o ganho que o Condé acrescentou ao time. Não dá para eu falar que os reforços já estão jogando. Não estão. Paulo Baier jogou alguns minutos de um jogo. Rodriguinho ainda não jogou no dia que a gente está gravando isso aqui hoje. Aí você tem Zanocelo e Vina, recondicionamento físico. Lautaro Dias, o Ceará está negociando, ainda não fechou. Então,
O que o Condé ganha nesse momento é conseguir ampliar o seu leque de variações, ainda sem as melhores peças. E aí, quando elas se somam, aí você tem um plus de trabalho. Você diz, poxa, a gente sai dessa plataforma de jogo aqui que está cansada, é o Mugni, os 2 volantes, os pontas, e agora a gente tem outras variações. Eu vou colocar aqui o Pedro Raul, mais um outro cara dentro da área que é o Vina, como o Vlad está descrevendo. Vou colocar aqui o Mugni junto do Lourenço com outros 2 volantes que eu vou preencher mais por ali. Vou tirar o Pedro Henrique, que tem uma característica de atacar o espaço, e vou colocar o Ailon de novo no time, que é um cara que segura mais, tem menos velocidade, vai mais pelo corredor central. Não, eu vou tentar agora pegar e botar 2 pontas de drible. E aí você tem Rodriguinho e você tem o Paulo Baia, que é uma característica que o Galeano não tem. Galeano é voluntarioso, Galeano ele é operário mesmo. O cara que acompanha o lateral adversário até a linha de fundo, ele se sacrifica pelo time. Mas ele tem outras características. Então, a partir do momento em que o Condé visualiza mais opções, aí você sai daquela mesmice e você pode surpreender o adversário. O Condé surpreende não só o adversário, como a gente também. Ao escalar times diferentes. A gente estava esperando uma escalação, chega com um time diferente. Então, poxa, se a gente que acompanha está sendo surpreendido, o adversário também está. E isso é muito importante. É como se hoje ele estivesse montando o Ceará a depender do adversário. E isso é importante, é espelhar a tática, estudar a tática e fazer com que o Ceará funcione. Tudo isso dá a entender que o Ceará é um super time e não é. O Ceará não é um super time, o Ceará é um time que tem suas limitações técnicas, é um time que acabou de sair da Série B, está na Série A, e é por conta disso que isso precisa ser muito bem feito. E esse é o mérito do Condé, está sendo bem feito. Eu acho que o trabalho da simplicidade com relação à parte tática é muito significativo. O Ceará ele se doa muito, não é chamado de operário à toa, e defensivamente muito bem, cara. Contra os principais ataques do Brasil, o Ceará suportou bem. Sim. Mesmo você não tendo ali, talvez, atletas de um quilate maior. Não precisa. Se o coletivo funciona, tá tudo certo. Então, acho que o Ceará se apega muito a isso. Tem muita coisa ainda pela frente. Pode ser que, eventualmente, um jogador que seja importante se lesione. Aí você perde um cara por muito tempo. Aí você precisa encontrar outra opção dentro do elenco. Mas acho que, no geral, é um Ceará competitivo. E o Léo Condé está tentando se desvencilhar dessa história de pragmático, sim. E é importante essa questão da Série A do Campeonato Brasileiro até o fim do ano, como único foco do Ceará, porque realmente pode ter suspensão, pode ter lesão, e o Condé não vai ficar refém do esquema tático. Ele não vai ficar refém de um jogador só, perdi essa peça e agora o que é que eu faço? Nós estamos falando aqui de um treinador que está buscando variação tática com outras peças. Então, se ele perder um jogador, ele pode, eu já confio nesse aqui para jogar nessa posição. Então, o que a gente está vendo é um Ceará que tem muito controle do que faz em campo, né? A gente vê um time muito concentrado, a gente vê um time que taticamente é muito obediente e que o Léo Condé ele consegue fazer esse time jogar. Então, cada vez mais, com peças diferentes e com variações táticas, ele pode surpreender o adversário e o Ceará continuar subindo na tabela. E o que as pessoas precisam entender também, que a gente escuta muito isso, né? Foi um jogo muito defensivo, mas o cara não sai de trás. Eu acho que é isso que o Ceará tem a apresentar. Você não adianta você tentar propor um modelo de jogo diferente quando você não tem peças para isso. E isso não é para ser surpresa para ninguém, porque o Haroldo Martins, Lucas Drubis, que antes da temporada, depois do acesso para a Série A, eles falavam isso, que o time do Ceará para o ano que vem, no caso, nas entrevistas de 2024, eles falavam que o Ceará vai ser um time mais aguerrido, um time mais de defesa mesmo, mais sólida, e aí nos contra-ataques a gente vai vendo, mas a gente está montando um time para isso. Samuel, a características que o Ceará quis montar e que está conseguindo é de um time que luta pela permanência na Série A. Se você assistir um jogo do Juventude, é assim. Um jogo do Vitória, é assim. Um jogo do Sport, mais que o Sport esteja mal, é assim. Ou seja, um time que está lutando pela permanência, ele tem que ter essa característica. Mirassol também? Então, o Mirassol também. É por isso que o Mirassol está jogando tão bem. E a diferença do Mirassol é que é um time que marca muito bem, mas que não tem medo de atacar. O Mirassol, ele ataca todo mundo. O Gonais, ele é um treinador que ele coloca na cabeça do jogador. Vocês vão atacar o Flamengo do Maracanã, vocês vão atacar o Cruzeiro no Maião, vocês vão jogar para cima do adversário. É um time que marca muito bem e ataca. O Condé não tem essa característica de atacar todo mundo, mas é um time que é operário e que marca demais. Então, o planejamento foi muito bem feito. As peças foram
contratadas foram muito bem escolhidas e o time está conseguindo fazer e jogar da forma que o clube quer. Eu acho que não dá para você cobrar algo que o clube não pode ser. Exatamente. O Ceará não vai conseguir jogar de outra forma. Ah, Alexandre, mas tem treinadores que propõem isso, mas você não consegue competir. Tem muita gente por aí dentro da Série A do Campeonato Brasileiro que não está conseguindo competir. Que às vezes tenta ter uma abordagem de jogo totalmente diferente. O Grêmio não consegue competir. Se você assistir um jogo do Grêmio, o Grêmio não consegue propor o jogo. Dá pra você... A torcida fica empurrando e o time não consegue ir para frente. Você não consegue, mas eu coloquei 4 atacantes. Não significa nada se você não tiver um modelo de jogo pré-estabelecido. O que o Ceará tem é isso, né? Ter um time organizado coletivamente já é muito mérito. Muito mérito. E muitos clubes na Série A, nesse momento da temporada, ainda não possuem isso. Então isso é um fator que desequilibra o jogo. Ah, mas o jogo não é vistoso. Não vai ser. Ah, mas o jogo é travado, é parado, é muito faltoso. É a característica da equipe. O Ceará precisa lutar pelos pontos que ele vai tentar angariar, né? Você não vai conseguir enfrentar o Cruzeiro se lançando completamente ao ataque. Se fecha e joga no erro do adversário. Tem sido assim, tem funcionado. Então não tem motivo para querer mudar radicalmente. Mas é importante ter compreensão de que a variação pode lhe proporcionar um tipo de jogo diferente em um momento específico, quando ele enfrentou o Mirassol. E falando dessas variações ainda, eu vou trazer também um detalhe sobre os jogadores, entre aspas, recuperados, né? Jogadores que começaram a surtir um efeito diferente no elenco do Ceará, né? Jogadores que estavam ali em baixa, não estavam tendo oportunidade, ou estavam tendo, mas não estavam sendo aqueles atletas que a torcida depositava ali uma esperança a mais. Eu começo com o Lourenço, um jogador que ele tem 38 partidas, o Ceará fez 41 jogos na temporada. Ele está ali no ranking de atletas que mais atuou em partidas no ano com a camisa alvinegra, entrando no segundo tempo, sendo titular em algumas ocasiões, em 16 vezes, para ser mais preciso. E eu queria saber de vocês, o quanto que o Lourenço pode ajudar o Ceará e em qual função ele seria mais importante no esquema do Léo Condé, por exemplo. Olha, o Lourenço ele cresceu demais na temporada, porque ele entendeu muito bem o que o Condé queria para ele na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é tipo aquele terceiro homem, que ele também marca, que ele também recompõe, mas ele também chega na frente para finalizar e a bola parada dele é muito boa. Né? Se o Mugni tem uma bola parada muito boa de assistências, o Lourenço também tem. Então, quando você troca o Lourenço pelo Mugni, você não perde a bola parada e você ainda ganha em finalização. O Lourenço fez um golaço contra o Palmeiras. Né? O Lourenço ele fez uma jogada do gol contra o Cruzeiro. Né? Assim, o Lourenço ele teve uma queda de rendimento muito clara no começo do ano. O campeonato cearense dele não foi bom, o começo da Série A não foi bom, mas ele está bem. E ele tá muito bem encaixado ali com o Richardson e o Dieguinho no meio. Então, acho que o Ceará ganha mais dinâmica quando ele está em campo, né? Quando o Ceará quer controlar mais o jogo, o Mugni é o cara para entrar. Contra Bragantino e contra Flamengo ficou muito claro. Porque quando o Mugni entrou, quando era para segurar mais o jogo, quando era para controlar a partida, o Mugni entrou e controlou. Então é muito importante que o Condé tenha esses dois jogadores. Tem o Lourenço para uma função específica e o Mugni também. Eu estava até procurando aqui, né, se você conseguir também encontrar, a escalação do Ceará do primeiro jogo da temporada, tá? Contra o Tirol. O Ceará foi lá enfrentar o Tirol. Você tinha ali um modelo de jogo muito similar ao que é utilizado agora. Aí, naquele momento, Richardson, Lucas Mugni, Fernando Sobral foram os atletas que estavam ali no meio campo. Aí, lá na frente, né, Ailon, Pedro Henrique e Galeano. A defesa, Rafael Ramos, Marlon, Ramon Menezes e Nicolas. E o goleiro era o Kehler. O Lourenço, naquela ocasião, ele entra justamente na vaga do Sobral. E aí você tem o Fernandinho, né, entrando depois no decorrer do jogo. O Ailon ficou funcionando quase como esse meia, né, no lugar do Mugni. E aí a variação tática, como o time se comportou. Mas o Lourenço, ele é o 12º jogador do Condé. Ele é um cara muito importante pro Condé. O time do Ceará, ele sofre muitas mudanças com relação à escalação? Não. Mas acho que o fato do Lourenço hoje ser um terceiro homem do meio campo atribuir menos vocações defensivas a ele e deixar ele um pouquinho livre para apoiar, fizeram muito bem a esse jogador. Ele tem uma característica que o meio campo do Ceará não trabalha tanto, que é a bola longa. Quando a bola cai no Lourenço, a gente sabe, por exemplo, que o Sobral
ele tem capacidade para encontrar o passe ali na frente dele. Um passe de ruptura ele não vai conseguir dar. Ele não tem essa característica. O Richarlison tem até uma saída de bola um pouco mais qualificada, mas ele também tem limitações nessa, ele encontra limitações. Sim. O Dieguinho é um jogador de arrasto. Ele pega a bola, sai costurando, todo mundo. Tanto que ele é, da Série A, o segundo jogador que sofreu mais faltas de todo o Campeonato Brasileiro. Ele sofreu mais falta que o Neymar. Só pra gente trazer como parâmetro, né? Porque é um jogador que sempre tá segurando a bola, então ele é caçado. Aí você tem o Lourenço como esse jogador que para a bola, observa esse passe vertical, mas ele também dá esse passe esticado, esse lançamento. Então, quando ele fica mais próximo dos atacantes, ele colabora mais. Eu acho que esse novo posicionamento do Lourenço foi importante para o crescimento do jogador. Ele estava mal. Ele ganhou oportunidade no início do ano, ele era para ser titular, ele não conseguiu ser. Ele não estava rendendo, isso é uma verdade. Mas a partir do momento em que o ano foi avançando, fisicamente parece que ele melhorou e agora ele é titular. Não há dúvidas disso, né? O Mugni tem uma queda vertiginosa de desempenho. Você pode questionar que é tático, você pode questionar que é mental. O jogador queria renovar, não conseguiu renovar até agora, né? Sim. Tem todo esse imbróglio que mexe também com o Psicológico. foco do atleta. E o Lourenço não, ele aproveitou a oportunidade. Oportunidade essa que não foi aproveitada por Rômulo, que não foi aproveitada por Matheus Araújo. Ele estava ali sendo volante, aí disse, professor, se me botar um pouquinho mais à frente eu desenrolo, viu? Desenrola, no Vila Nova eu era o 10, macho. Ele, Exato. Ixi, é mesmo, né? Vamos tentar te colocar por aqui e funcionou. Então, é um reforço caseiro. Tava dentro do time, já estava jogando, mas agora que ele tá jogando mesmo. Aí colaborou com o crescimento do Ceará. O Léo Condé, eu não vou lembrar qual foi a coletiva, mas ele citou isso, que o Lourenço, ele começou a temporada em baixa porque ele ainda estava tratando uma lesão que ele teve na última rodada contra o Guarani. Aquele jogo lá em Campinas, ele foi substituído no decorrer do jogo, e aí o Léo Condé citou isso, né, que ele vinha com esse problema e se reapresentou na pré-temporada com este problema, e isso veio atrapalhando o Lourenço até pouco tempo. Porque o Lourenço ele entrava nos jogos do Ceará no Brasileirão e parecia que estava em outra rotação no jogo, né? Ele não conseguia entregar aquilo que a gente imaginava que o Lourenço poderia entregar, coisa que ele vem fazendo hoje em dia, né? Não à toa a gente está citando ele aqui como um possível titular na sequência que o Vozão vai ter agora neste segundo turno do Brasileirão. E além do Lourenço, vocês citariam outros nomes de atletas que estão, assim, no hall de recuperados dentro do elenco do Ceará? Richarlison, recuperadíssimo. Porque ele é um cara que sempre você fala ali em marcação, né, em setor de meio campo, contenção, o Richarlison faz muito bem, né? E o Richarlison, ele teve uma lesão grave, né? Ficou fora durante muito tempo. Você até ficou meio esquecido ali se ia ser opção, se não ia. De repente entrou, cara, não saiu mais. Sim. Encaixou muito bem no time, né? Um jogador que já é experiente, mas ele tem, né? Realmente parece ter um pulmão de aço ali e tal, muita força física. Então foi um dos caras que foram recuperados também. E ele é uma das peças-chave para essas mudanças de esquema tático do Léo Condé. Então o Richarlison é um dos caras também que foram recuperados, né? O Richarlison, ele na temporada passada já tinha crescido de desempenho, né? Então, para mim, ele só manteve a crescente dele por ali. Tanto que ele até luta, né? Pede ali a renovação e tal, em toda aquela história, né? E acabou sendo mantido no grupo, é um jogador importante. Mas, sob desconfiança dos últimos jogos, Samuel, quem a gente pode citar, né? Brevemente é o Ailon, né? Alguém que fez gol, garantiu 3 pontos para o Ceará em Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe o quanto que isso é difícil, né? Contra o Bragantino fez um golaço. Antes desse jogo contra o Palmeiras, ele faz um gol também, impedimento meio milimétrico, ajustado por ali, né? Então, um jogador que é da confiança do Condé, que havia feito ali 14 gols em 2024 sob comando desse treinador junto do Mancini, né? Mas naquela ocasião com a camisa alvinegra. E agora volta novamente a ser protagonista, né? Então, acho que é um jogador também que entraria nesse rol. E um jogador que, para mim, vou citar aqui ele, porque dentro da temporada existem 2 movimentos. Um movimento é o cara sai desacreditado de 2024 e ele consegue mostrar que ele é útil, e aí é o Rafael Ramos, porque acho que todo mundo era unânime que não faria sentido renovar com ele. E a gente tem visto ele em 2025 jogando. Se machucou no primeiro jogo da temporada, tá? O Condé sempre gostou dele. Ele não foi bem na Série B, isso é uma verdade. Mas em 2025, quando ele foi acionado, ele foi bem.
Acho que ele não comprometeu em nenhum Ele momento. sempre foi seguro, né? Nas partidas que ele entrou e que ele jogou, ele realmente foi seguro, não comprometeu não. Né? E o outro movimento que a gente consegue descrever, além do Rafael Ramos, é o movimento de crescimento dentro da temporada. Por exemplo, o Galeano, que hoje, para mim, é protagonista, ele sai de coadjuvante e vira protagonista, pro WB até o herói que não é mais improvável, é o herói provável. A gente fala de um cara que iniciou a temporada titular, perdeu a posição no meio da temporada, virou reserva, começou a ser cobrado, criticado, e ele dá a volta por cima na Copa do Brasil no Confiança, que a gente está falando lá na abertura aqui do podcast, né? Aquele jogo em que ele entra, faz o gol de cabeça, aparece pro jogo, chama a responsa, e ali dá uma virada de chave no cara. O cara começa a ser titular de novo. Ah, o Fernandinho se machucou, ele ganhou vaga por conta disso, é verdade. Mas hoje você não tira o Galeano do time, você tira o Pedro Henrique. Então é alguém que dentro da temporada caiu, esperou o momento, se reergueu e agora tá bem de novo. Eu acho até interessante, né, naquela lista de escalação que o Ceará sempre faz pré-jogo, o Galeano é um cara que a torcida é ovacionado pela torcida, né? É ele e o Pedro Raul, Dieguinho também, mas o Galeano me chama a atenção, né? Não sei se é porque tem a semelhança com o Eric Pulga, o jogador mais baixo, né? Calma. Não, digo assim, A o jogador mais baixo semelhança parou na fisicamente, né? estrutura, tá? Fisicamente, assim, Nem acho lembra também. ali e Eu tal. acho, Samuel, que é. porque ele tem a Por cara quê? do Mas por Ceará. quê mesmo? Porque ele tem a cara do Ceará Cara mais de aguerrido. entrega, de aguerrido, de ter feito gols importantes. Ele decidiu um clássico rei na Série A. Verdade. Né? Ele fez 2 gols contra o Cruzeiro. Sabe, momentos-chave, momentos importantes. O Galeano tá lá e ele se entrega demais. Ele é o vice-artilheiro do time hoje. Então, a torcida se identifica com ele, né? Porque, como o Alexandre falou bem, lembrou bem, ele começou a temporada errando tudo, Foi. não estava adaptado, acho que Parecia ele um estava Facundo muito Castro, né, ansioso, ponto dois. exatamente, muito ansioso, sabe? Alguns amigos que estavam no estádio nos primeiros jogos do Campeonato Cearense, mandando, ei, Vladimir, que cara grosso, como é que o Ceará contrata? Calma, no Nacional ele foi bem, no Cerro também, vamos esperar um pouquinho e tal. E de repente o cara, esse gol foi muito importante contra o Confiança na Copa do Brasil, que levou para os pênaltis. O Ceará estava sendo eliminado. Deu confiança a ele, Ninguém né? imaginou O trocadilho. falar isso. E realmente ele cresceu na temporada, ele é outro jogador, realmente, Samuel, é outro E jogador. eu acho que é isso, né? O torcedor do Ceará, ele gosta e ele se identifica muito com quem entrega tudo de si dentro de campo, com quem deixa tudo ali, né? E um cara que faz isso muito bem é o Galeano, né? Ele acompanha o lateral, ele corre o jogo inteiro, né? Você termina o jogo, Galeano geralmente não é substituído e quando é por uma mudança tática, porque ele sempre tá lá, fisicamente pronto, né? Então, conseguiu fazer gols em alguns jogos relevantes, né? O Vlad citou esse jogo aí. A Copa do Nordeste, o Ceará avança também virando contra o Sampaio, gol dele. Sim. Em outro jogo também regional, ele faz gol que foi contra o Sport. Contra o Juazeirense, Contra o ele fez Juazeirense 2 também, gols. contra o Juazeirense Contra também o fez gol Sport no ele fez um Castelão. gol e o Mugni fez o outro, aqui Isso. também na Arena Castelão, Série A do Pela Campeonato Série A, Brasileiro. isso. Então é o cara que tá aparecendo sempre. O cara diz, pô, quem vai decidir esse jogo pra mim? Aí vai ser o Galeano mesmo? Aí o Galeano vai lá, contra tudo e todos, né? Sem nenhuma expectativa, faz o gol dele e pronto. E é um cara que, até aqui, eu valorizo muito isso, né? Quem sabe esperar o seu momento. Acho que ele sabia e entendeu que o momento não era dele, o início da temporada ele foi muito abaixo. Fernandinho entrou, fazia os golzinhos dele e tal. Galeano foi sacado do time e a gente não escutou falar nada. Tipo, não fez confusão, não teve movimento para sair, movimento para nada. Ficou lá, esperou o momento dele. Pô, tô aqui fazendo parte do elenco. Todas as coletivas, vou trabalhar, vou tentar encontrar meu espaço. E funcionou. Ele esperou o momento dele e hoje o momento é dele, né? Então ele realmente é o titular da posição desse trio de ataque. Hoje é Galeano, Pedro Raul e mais um. Mais um. E essa vaga aí tem um rumo de gente que tá querendo. Tem tá? mesmo, uma ruma de gente. Ailon, Muitos candidatos Fernandinho, agora. Pedro Henrique, Paulo Baia, Rodriguinho. Ah, vocês estavam cobrando que não tinha ninguém, menino? Agora tem Agora de tem rumo. uma vaga e tem uns 5 querendo. Isso também vai muito pela queda de rendimento do Pedro Henrique, né? Total, que ele abriu, ele abriu margem para isso. E o Alexandre lembrou do Fernandinho. O Fernandinho é um jogador que é mais driblador, que é mais habilidoso, mas nem de longe faz a função que o Galeano faz. De marcar, de recompor, de encher. Então a gente tá falando do atacante que enche o saco do adversário, é o Galeano, cara. É O verdade. Galeano marca mesmo, enche o saco, toma a bola, então o cara tem muitas valências aí no time, né? Então esse lado esquerdo aí, essa terceira peça no ataque, realmente o Condé tem muita opção, porque o Pedro Henrique deu brecha.
Eu só lembro de duas músicas. Quem acredita sempre alcança, que é... Quem acredita Essa música é sempre é do alcança. O Renato Russo canta, né? Renato Russo, né? É. Eu achava Mas que era é da claro Catedral. que o sol, né? É Catedral não, né? Eu acho. É Legião Urbana, né? É Legião Urbana? Não, mas eu não sei quem é o compositor, né? Vai voltar amanhã. Eu confundi, eu tô... Não, cara, você variado tá aqui. bem. Eu você achava fez, que era Catedral. Você fez uma boa Pesquisa aí no ponderação. Google aí. Inclusive, quando eu era criança, eu confundia muito o Renato Russo com o vocalista do É, Catedral, né? Que ele tem uma voz também, assim, mais Pesquisa grave, aí. né? E além disso, eu lembrei de... Se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seriam ruins. Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. É, Ah. mais uma vez, canção de Renato Russo, 1987. Que é isso aí, tá aí. Mais uma vez. Eu que sei. falhei aqui novamente, mas terminamos aqui o nosso Jogada do Vozão com um alto astral, né? Não muito, né? Porque as músicas são meio que pra baixo, na verdade, né? Mas são Não, pô, um que é cultural, muito isso? um momento boa, cara. cultural aqui, com É. essas joias, eu tive que aproveitar um pouco também disso. A gente começou ponderando, né? Fazendo aquele raio-x do mapeamento dos perdidos pelo Sim. futebol nordestino, né? Fomos achar um, Foi. depois o irmão dele e tal. Foi. E agora estamos finalizando falando aí de música. Isso é muito eclético. É um Samba rolê Conrado. aleatório. Você É. ouviu o Jogada do Vozão, é um rolê aleatório. É bom Qualquer demais. dia o Ronaldinho vai estar aqui. Né? Não, é que é... Já pensou? Seria, acho que seria, pô, vamos trabalhar para isso? Vamos trabalhar. Ronaldinho tem uma... Assim, mas aí a um elimina- entrevista precisaria ser na Índia, no Catar, porque É porque ele tá em tudo... é esses locais que ele habita, né? O Verdade, Ronaldinho verdade. tem uma eliminação muito dura aqui no PV contra o Ceará na Copa do Brasil, hein? 2011. Verdade. É, mas se tu chegar convidando ele, lembrando isso, Vlad, ele não É, vem, fica né? complicado. É complicado. Não, é só uma Cara, lembrança que me Ei, veio Ronaldinho, aqui, vem né? aqui, tu tem uma Né, do- iluminação do- aqui, vem aqui dar entrevista aqui. Ele deve lembrar do Washington, atacante que fez 2 gols naquele dia. Ele tinha um apelido, Washington, não era? Orelhinha. Orelhinha. Grande É Washington, isso, cara. cara. Grande Pessoal, Washington, acaba grande por aí, centroavante acaba, do Vozão, acaba. viu, cara? Grande Grande Muito obrigado. centroavante do Vozão. Obrigado, Acaba, Vlad. acaba. Agradeço demais aqui Valeu. suas referências sempre relevantes. Seja muito bem-vindo em outras ocasiões, Jogada do Sem Vozão. dúvida. Convites. Valeu, Vlad. Valeu. Valeu, Alexandre Mota também. Você tá belíssimo aqui, de verde. Musgo. Muito bonito. Verde Forte musgo. abraço. Ele deu uma perdida, né? Seja Eu muito gostei do bem-vindo Vlad aqui em outras falou assim, ocasiões. Muito obrigado, convites. Parece que teu nome é convites. Parece que tá com um russo aqui. Como se fosse aguardando convites, né? Convites. Aguardando Parece no conta. dia que eu falei, nosso filhão lá. Pra mandar um abraço pro Vinícius. E eu me confundi todinho na Assistirá, ocasião. ele assistirá Filhão. com Forte certeza. abraço, Mas sem Vinícius. Tamo problema junto. nenhum não também, né? Tamo Mas um junto, abraço, viu? muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação, né? A voz tá um pouquinho ruim, mas só a harmonia, a alegria de estar aqui rindo, Sim. é bom já dar uma aliviada. É isso. Começando a sua semana, ou finalizando a semana, né? Porque o podcast vai ao ar quinta-feira, às 8h30 da noite, na telinha da TV Diário. A gente agradece a sua audiência, fala com o papai, com vovó, com titio, titia, todo mundo, pra assistir o perdendo nosso de novo. podcast. Família do Titãs Mas agora, aí, viu? Sim. é porque assim, se você perdeu na Papai, TV Diário, mamãe, titia. mais um, família. Janta família. junto todo dia. Você pode assistir jantando, assistindo no YouTube, Sim. você pode ver no celular, É, deixa qualquer o like. momento também, né? e compartilhe com os amigos. De manhã, de tarde, de noite, qualquer momento você acompanha a Jogada do Vozão. Um forte abraço, meus queridos, e até a próxima.